Vamos lá, galera, vamos para a terceira parte da nossa aula aqui, ó. Como havia prometido, então a gente vai falar um pouquinho da CIPA, tá? A gente vai falar um pouquinho da CIPA. O que que é a CIPA mesmo, né? Então a CIPA é a chamada Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Esta é a CIPA, onde as empresas possuem esta comissão, tá? Comissão que faz parte da técnica de segurança, alguns outros funcionários, né? Então, vamos ver um pouquinho desta estrutura que é a CIPA, né? Ó. Então veja, né? Qual que é o objetivo da CIPA? Tá? O objetivo da CIPA, né? Prevenção de doenças e acidentes de trabalho, mediante ao controle dos riscos. Olha aí a palavra risco aparecendo de novo no ambiente, nas condições e na organização do trabalho. E ela visa a preservação da vida e promoções da saúde dos trabalhadores, né? Essa parte a gente não precisa, a gente vai pular essa parte, né? Então deve organizar a CIPA, empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então vejam que a CIPA está presente em diversos ramos de atividades, tá? A composição da CIPA, ela é da seguinte maneira. Veja, o empregador, ele vai ter as indicações, tá? Do presidente e dos membros suplentes, tá? Já os trabalhadores farão uma eleição direta, né? Voto direto. O pessoal vai lá, escolhe um nomezinho, bota na urna e aí depois faz a contagem dos votos, né? E aí, nesta eleição sairão o vice-presidente, membros e suplentes, tá? E aí nós temos o empregador, que fará a indicação também do secretário, tá? E o acidente de trabalho, né? Conceito legal, tá? Pelo exercício do trabalho e a serviço da empresa, né? E aí pode ser lesão corporal, perturbação funcional, redução e capacidade ou ao mesmo morte. Isto pode ser temporariamente ou permanente, tá? Então isso é caracterizado o acidente de trabalho. No local e horário de trabalho, em decorrência de ato de terceiro, sabotagem ou terrorismo, ato de pessoa privada de uso de razão, ofensa física, situação de força maior que é chamada de catástrofe. Fora do local e horário de trabalho, em decorrência de quê? Trajeto, execução de serviço sob ordem, viagem, prestação espontânea de serviço. Tudo isso é caracterizado acidente de trabalho, tá? E as doenças do trabalho, que elas podem ser adquiridas ou desencadeadas em função de quê? Condições especiais em que é realizado o trabalho e que ele se relacione diretamente. Alguns exemplos, né? Ó, surdez, varizes, tá? E aí, essas doenças profissionais são causadas por agentes, tá? São causadas por agentes. E aí nós temos agentes físicos, químicos, biológicos e os chamados ergonômicos, né? Que é a posição com que a pessoa está para fazer uma determinada atividade, tá? Específico de determinada função. Tá? Então nós temos o exemplo aqui de saturnismo, silicose, asbestose, pneumoconiose, tenosinovite, tá? Isso são alguns exemplos. A gente vai focar bem nas relações desses agentes
na NR15, tá? A gente vai focar muito bem, vai tratar bastante dos agentes físicos, os agentes químicos, os agentes biológicos, tá? A gente vai tratar bastante na relação quando for tratar a NR15, tá? Continuando aqui, galera. Então vamos lá. Vamos continuar a conversar sobre a nossa NR5, que é tratada, né, da CIPA. Então veja, temos uma coisinha chamada conceito prevencionista. Toda ocorrência não programada que resulta em perda de tempo, dano material, econômico, dano físico ou funcional, tá? Então isso é um conceito prevencionista. Então, ó, repetindo, toda ocorrência não programada que resulta em perda de tempo, danos materiais ou econômicos, danos físicos ou até mesmo funcionais. E aí nós temos os riscos, né? Riscos ambientais, e eles podem ser caracterizados como físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Vejam o seguinte, aqui é uma prévia para que nós falaremos da NR15, tá? E aí tem alguns fatores que influenciam, tá? Alguns fatores que influenciam aqueles agentes, que são tempos de exposição, concentração, intensidade e a própria natureza daquele risco, tá? E aí cada ser ou cada indivíduo ou cada trabalhador terá a sua sensibilidade individual, tá? Nós podemos ter alguns acessos, né? O que são esses acessos? São as vias de penetração, tá? Pode ser cutânea, digestiva ou respiratória, tá? Então é essas possibilidades de inserção no nosso corpo, tá? Antes, porém, de entrarmos detalhadamente nos riscos, eu quero passar uma coisinha para vocês aqui, no seguinte, tá? Alguns itens que são extremamente importantes e que vocês, como profissionais, deverão levar em consideração, tá? Então, veja, existem algumas considerações que são determinantes num acidente, tá? Esses fatores nós podemos classificar em dois: condição insegura e ato inseguro, tá certo? Então veja, para que ocorra um acidente nós teremos uma condição insegura ou um ato inseguro. Então veja, pessoas reconhecem com maior facilidade condições inseguras que atos inseguros. Então as pessoas conseguem se identificar, se familiarizar com as condições inseguras, tá? Então a condição insegura, ela se baseia no ambiente aonde a pessoa está executando aquela atividade, ou também chamado ambiente de trabalho, né? E aí nós temos faltas de cuidados necessários que se deve ter para um bom andamento de um trabalho sem acidente. Então veja, sujeira, vazamentos, instalações elétricas com fio desencapados, escadas sem corrimão, produtos tóxicos sem cuidados especiais colocados em locais impróprios, entre outros. Isso é uma condição insegura, ou seja, aquele ambiente ele está totalmente impróprio para uma determinada atividade, tá? E aí vemos os atos inseguros, ou também chamados de falhas humanas, tá? Então são as falhas cometidas na execução de um trabalho, podendo provocar um acidente. E aí, essas falhas humanas, nós podemos dividi-las em 3 etapas,
tá? Ou 3 partes. Nós temos a negligência, tá? O que seria a negligência? Omissão voluntária de diligência ou mesmo cuidado. Falta ou demora no prevenir um dano. Então, o que seria uma negligência? Um exemplo: acender um cigarro num local onde existe material inflamável, tá? Aí nós temos a imperícia. O que seria a imperícia? Falta de habilidade ou experiência de previsão no exercício de determinada função, profissão, arte ou ofício. Então, um exemplo: consertar uma instalação elétrica sem mesmo saber trocar uma lâmpada. Isso é ser uma pessoa que tenha imperícia. E aí nós temos a imprudência. E o que vem a ser a imprudência? A atuação intempestiva e irrefletida. Consiste em praticar uma ação sem as necessárias precauções. Isto é, agir com precipitação, inconsideração ou inconstância. É o famoso afobado. Trabalhar numa instalação elétrica sem a certeza de que ela esteja desenergizada. Então é a pessoa que é afobada, afoita, tá? E aí nós temos o seguinte: atos inseguros normalmente decorrem de situações como excesso de confiança. Vejam, esse é um ponto característico de um ato inseguro. Quando a pessoa se acha assim, não, eu sei tudo, eu já sei. E aí muitos desses acabam não usando os equipamentos de proteção individual corretamente, ou então eles nem usam, ficam sem. E aí isso é caracterizado um excesso de confiança. Um outro, agir ser tem conhecimento específico do que está fazendo. Então tem algumas pessoas que acham que sabem, mas na verdade não é bem assim, tá? Não valorizar medidas ou dispositivos de prevenção de acidentes. Então a pessoa entra num determinado ambiente, onde naquele ambiente é necessária a utilização de protetor auricular ou mesmo protetor visual, óculos, e a pessoa acaba não utilizando, tá? Isso é também um ato inseguro. Exceder limites de máquinas ou do corpo humano. Então veja, uma coisa importante é o seguinte: nosso corpo, também alguns chamam de máquina, né? Existem limites, né? Esta máquina que você opera, que é o seu corpo humano, ela possui limites e nós devemos saber quais são esses limites, tá? Para que não venha a ocorrer uma sobrecarga ou mesmo uma pane geral, tá? E aí vem mais do mesmo, né? Ó, imprudência e negligência é o que vimos anteriormente, tá? E aí tem aquelas famosas e tão bem conhecidas improvisações. Nós temos que cada vez mais eliminar essa questão da improvisação ou mesmo o jeitinho, tá? O jeitinho, nós precisamos eliminar essas improvisações, certo? Estatisticamente, sabe-se que os atos inseguros são responsáveis por mais de 90% dos acidentes das mais diversas naturezas. Conceitos que já salvaram muitas vidas. Olha só, reconheça as suas limitações. Então, não tente realizar um trabalho para o qual você não está qualificado. A falta de conhecimento ou treinamento e o jeitinho, olha aí o jeitinho aparecendo, mais uma vez, podem trazer consequências de forma lamentável, tá?
Veja, se você for trabalhar em máquinas ou equipamentos, que a gente vai tratar na NR12, importantíssimo ler os manuais, tá? É importantíssimo e é de vital importância a leitura dos manuais quando for utilizar máquinas e equipamentos. Use as ferramentas apropriadas. Então, quando eu for fazer uma determinada atividade, não improvise, tá? Utilize a ferramenta própria para aquela função, aquela atividade. É importantíssimo a utilização das ferramentas corretas. Por quê? Porque se eu utilizar ferramentas que não são próprias para aquela atividade, o que pode acontecer? Pode ocorrer um acidente. Então, continuando aqui, galerinha. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui de alguns itens que nós estávamos falando aqui. Usar ferramentas apropriadas, né? Certo? Beleza? Tranquilo até agora aí, beleza? Então é importantíssimo a utilização desses recursos, tá? Leitura de manual para quando for utilizar máquinas e equipamentos e ferramentas apropriadas para determinadas atividades, tá? Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho dos riscos, tá? Então vamos começar a introduzir em vocês um pouco dos riscos, tá? Então os riscos podemos classificá-los como físico, por exemplo, e os riscos físicos, eles se enquadram em qual? Então nós temos os ruídos, as vibrações, o calor. Aí vemos radiações, esses são os mais encontrados, tá? Radiações não ionizantes, ionizantes, a umidade, pressões anormais. Então veja, o que esses riscos físicos ocasionam numa pessoa, tá? Então veja, cansaço, irritação, dor de cabeça e diminuição na audição. Problemas no aparelho digestivo, taquicardia e perigo de infarto, tá? Dores nos membros, dores na coluna, isso é para ruído, tá? Ruído. Vibração, cansaço, irritação, dores nos membros, dores de coluna, doenças do movimento, artrite, problemas digestivos, lesões ósseas ou tecidos moles, né? Isso é para vibrações, tá? O calor, taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, intermação, prostração térmica, choque térmico, fadiga, perturbação das funções digestivas ou mesmo hipertensão. Queimaduras, lesões nos olhos, nas peles e em outros órgãos são causados por radiações ionizantes. Não ionizantes. Radiações ionizantes, alteração celular, câncer, fadiga, problemas visuais e acidentes do trabalho. E a umidade? Doenças no aparelho respiratório, quedas, doenças de pele e doenças circulatórias. E aí, temos agora os riscos químicos. Riscos químicos são enquadrados poeiras, fumos metálicos, névoas ou neblinas, gases e vapores. Então veja que a poeira, que é um item que nós até comentávamos, né, em armazéns, principalmente pó de soja, né, de milho, entre outros. Então nós temos minerais, que são a silicose, a asbestose, os vegetais, que é a bicinose, bagaçose.
Alcalinas, que causa enfisema pulmonar. E as incômodas, né? Potencializa nocividade. Os fumos metálicos causam intoxicações específicas de acordo com o metal. Febre dos fumos metálicos, doenças pulmonares obstrutivas. E lembrando, tá? Isso não pode acontecer na semana seguinte, mas pode acontecer depois de 10, 20 anos, tá? As névoas, neblinas, gases e vapores. Então nós temos as irritantes. Então elas irritam as vias aéreas superiores. Então, por exemplo, ácido clorídrico, soda cáustica e ácido sulfúrico. Aí nós temos aquelas que são asfixiantes. Lembrando que irritantes são aquelas que causam vermelhidão nos olhos, né? Por exemplo, aquelas asfixiantes, tá? Que causam dores de cabeça, náusea, sonolência, convulsão e aí podendo chegar como até morte. São causadas por hidrogênio, nitrogênio, hélio, acetileno, o metano, dióxido de carbono e monóxido de carbono. O cloro, ele entra aí também. Por que o cloro entra? Porque veja, o cloro, quando a gente está fazendo uma limpeza com um determinado produto cloro, né? E aí se esse ambiente não é ventilado, é um ambiente fechado, o que acontece? Se você ficar naquele local, vai te dar o quê? Dor de cabeça, náuseas, tá? Vai acabar acontecendo isso. E nós temos aqueles anestésicos, né? Anestésico é que deixa o cara meio molão, né? Deixa o cara meio baqueadão. Ação depressiva sobre o sistema nervoso. Danos a diversos órgãos. Sistema formado do sangue. Formador do sangue. Então, os exemplos, né? Butano, propano, cetonas, benzeno, né? Entre outros. Então, deixa o cara meio grogue, assim, né? Aí nós temos os riscos biológicos. E aí, o risco biológico, nós podemos dar um exemplo prático e é visto hoje, que é o coronavírus. Por quê? Porque ele é um vírus, né? Ele é um vírus, então ele é um risco biológico, tá? Então nós temos hepatite, poliomielite, herpes, varíola, febre amarela, a própria raiva, AIDS, dengue e meningite. São vírus, tá? Aí nós temos as bactérias ou bacilos. Aí nós temos alguns exemplos, né? Mais conhecidos: tuberculose, febre tifoide, pneumonia, cólera, né? Já quando eu tenho protozoários, então o protozoário eu tenho quais consequências? Malária, mal de Chagas, toxoplasmose. E os fungos, né? Fungos que estamos rodeados. Alergias e micoses, tá? Risco ergonômico. Risco ergonômico é aquele esforço muito intenso, esforço físico, né? Então, levantamento e transporte manual de peso. Então, eu vou pegar uma determinada carga, dependendo da posição que eu pego aquela carga, eu posso causar um dano ergonômico, principalmente na coluna, tá? Postura inadequada, então aquelas pessoas que sentam em cadeiras no seu local de trabalho totalmente errada, e isso pode ocasionar o quê? Problemas posturais, coluna, tá? Trabalho em turno ou noturno, então tem muitas situações do seguinte: trocar o dia pela noite. Então veja, trocar o dia pela noite, tem algumas pessoas aí que gostam, outras que não gostam, só que infelizmente faz mal para a saúde. A noite foi feita para quê? Para dormir, tá certo? E uma coisa importante, importantíssima, que todos os médicos batem em cima disso:
nós precisamos melhorar sempre a nossa qualidade do sono. Isso faz toda a diferença. Ah, mas é necessário, então eu dormi 8 horas por dia, eu dormi 9 horas por dia. Veja, então nós vamos tratar do seguinte. O ideal é 7, 8 horas de sono. Porém, nós temos indivíduos totalmente diferentes, aonde nós teremos indivíduos que terão uma noite de sono de 5 horas, por exemplo, e estarão bem, tá? Estarão bem. Então tem essa relação, tá? Então o ideal é 8 horas, tá? Mas nós sabemos da diversidade dessa relação nas pessoas, tá? Mas o importante é ter uma boa noite de sono, tá? Jornadas prolongadas de trabalho também são causadores de problemas ergonômicos, certo? A repetitividade em determinadas atividades, ou seja, você executar uma atividade repetidamente pode ocasionar um dano aonde? No seu nervo, né? O nervo do seu braço, da sua perna, né? E outra situação importantíssima, o estresse, tá? O estresse pode ser considerado um risco, tá? Um risco físico ou mesmo psíquico, tá? Então, assim, galera, uma coisa interessante que vocês precisam saber é que quando se fala de segurança do trabalho, hoje não se trata somente da pessoa trabalhando naquele local, fazendo aquela atividade. O conceito de segurança do trabalho, ele envolve tanto a pessoa no seu trabalho como a pessoa no ambiente familiar dela. Hoje é considerado sim como essa pessoa leva no ambiente familiar, tá? Então o ambiente familiar hoje, ele também é considerado quando se faz uma análise de um indivíduo no seu trabalho, tá? Isso é de vital importância, porque uma pessoa, ela precisa estar bem. E quando a gente fala estar bem, não é só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também, para que ela possa executar a atividade da melhor maneira possível, tá? E nós temos os riscos de acidente, né? Ó. Então, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, nós vamos falar um pouquinho mais da NR12. Iluminação inadequada também é uma problemática. Por quê? Porque eu tendo uma iluminação pobre, fraca, né, ou inadequada, pode me ocasionar um acidente, eu estar forçando minha visão, entre outros, né? Eu não enxergar determinados detalhes, né? Vamos falar na próxima aula, amanhã, NR10, a gente vai entrar em NR9 e NR10. Aqui já estamos falando até um pouquinho já da NR9, né? Animais peçonhentos já foi citado, né? Armazenamentos inadequados. Olha aí ó, o que eu tinha falado do EPC e do EPI, né? EPC, equipamento de proteção individual, e o EPI, equipamento de proteção individual, EPI, equipamento de proteção coletiva, EPC. Veja, o EPC, então, é relacionado ao ambiente. Ele vai o quê? Eliminar, neutralizar ou mesmo sinalizar o risco. E o EPI? EPI é relacionado ao homem, ao indivíduo, tá? Ele vai evitar ou diminuir o quê? A lesão, beleza? A gente não vai entrar nessa parte de mapa de risco, tá? Vamos ver se a gente consegue ver mais pro final, beleza? Então, para essa terceira parte da nossa primeira aula, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês assistam às aulas anteriores, né?
que foi vista nesse dia, 5/6, beleza? Amanhã, 6/6, teremos aula, né? Como já havia mencionado no grupo, beleza? Trataremos nessa aula, falaremos da NR9, falaremos da NR10. NR10 que é importantíssima, segurança em eletricidade, beleza? Que todos tenham uma boa noite, um bom descanso, fiquem com Deus e até amanhã.